Hoje é dia de jalecar com elas. Hoje a gente vai conversar sobre essa trabalheira de ir ao mercado, né? Como que a gente faz, como que limpa esses alimentos, como que a gente guarda, o que que lava, o que que não lava, de que jeito que lava, como faz a desinfecção e depois como acondiciona, como guarda esse material. Hoje aqui, então, Ana Marran, Simone Vidimantas, Márcia Spessotto e eu, Cibele. Bora aí, meninas, como que tá essa vida de ir ao mercado? Já tá mais fácil? A gente já tá 2 meses aí fazendo compras em tempos de Covid. Como que vocês estão fazendo? Como que está sendo esse processo? Bom, Eu acho que é ainda um pouco estressante, né? Sim, ter que fazer coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Então, acho que ainda está mexendo muito, ainda processos de muita reflexão, de pensar como que eu faço para ir. Outro dia eu vi uma reportagem, até lembrei, né, de mim, né, porque a moça falou assim: então eu vou uma vez na semana só. Então, eu me programo para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que ir na farmácia, se eu tenho que ir no supermercado, todos os lugares eu vou de uma vez só, porque depois eu não vou sair de casa. E é mais ou menos assim que eu me encontro, né? Eu fico procurando jeitos, pensando como que eu vou fazer para poder, né, fazer as coisas que eu preciso fazer para que eu não tenha que sair várias vezes de casa. Não sei as meninas como estão aí, mas comigo ainda está assim. Eu achei uma coisa diferente essa semana. Eu fui, fazia 20 dias que eu não ia. Como eu ia mudar de casa, eu falei, vou gastar tudo o alimento para ter menos coisa para levar, né? E aí eu fiquei mais de 20 dias sem ir. Quando eu fui, dessa vez eu vi todo mundo de máscara, que das outras vezes ainda tinha gente que vinha no corredor, agora as pessoas estavam cuidando, quando você estava no corredor elas já desviavam. Então me pareceu que as pessoas estão um pouco mais conscientes, eu achei isso legal. E no caixa, só que assim, eu não gostei muito no caixa que ela estava de luva, ou seja, e não era uma luva descartável, ou seja, ela não tirou, ela passou o álcool e continuou atendendo, né? E aí eu não sei também, aí tem que ver essa questão da luva, porque a gente já até conversou sobre isso, dependendo de como a luva tiver, ela pode mais contaminar do que ajudar, né? Mas assim, mas eu senti mais segura dessa vez, assim, apesar a mesma preocupação, mas senti mais segura. aqui em casa a gente está preferencialmente fazendo compras, assim, as compras maiores pela internet. Mas tem coisa que não tem como, né? Que nem as crianças comem muita fruta. Banana, por exemplo. E banana é uma coisa que, né, ela madura muito rápido. E se tiver muito madura também eles não comem. Então, assim, acaba que a gente, essas coisas, assim, mais do dia a dia, digamos assim, a gente vai a cada, não sei, uns 3 dias, a gente vai no mercado. Ou eu, ou meu esposo, né? E aí a gente se programa como a Cia estava falando. Tem que fazer na rua, já se programa para fazer tudo de uma vez, né? E começa esse planejamento antes mesmo de sair de casa, porque daí já tem que pensar, bom, mas vou trazer tantas coisas, eu preciso de uma superfície para a hora que chegar, né, deixar essas coisas, então, ou eu deixo a mesa lá do fundo separada, ou então já tiro tudo de cima da pia, já deixo tudo no jeito, para ficar fácil para chegar e lavar, né, fazer a higienização dos alimentos. Os mercados, já faz uns dias que eu não saio, que tem só meu esposo. Mas no começo, o que eu percebi? Que nos mercados maiores, as pessoas não estavam, assim, muito usando máscara, né? E aí acabou que a gente estava indo em alguns mercados, assim, mais próximos de casa, que parecia que o pessoal estava mais consciente. Ainda não era obrigatório o uso de máscara aqui na nossa cidade, mas as pessoas estavam utilizando. E logo na entrada desse mercado aqui próximo, eles colocaram uns 2, 3 vidros de álcool em gel, papel toalha ali. Então, assim, você entrava no mercado, você já podia fazer a higiene das mãos. Você que né, aí você voltava, pagava no caixa e ia lá higienizava de novo as mãos para poder pegar a sacola, já pegava a sacola com a mão cheia de álcool em gel para poder levar para o carro, né? Então, a gente tá assim, né? Se adaptando, né? Se adaptando. Aqui Depois em eu casa a gente se programou também para sair, né? Sai só um,
E aí quem vai já sai de casa de máscara e já vai e evita, né, ficar depois do mercado indo em outros lugares. Geralmente o mercado é hoje, porque a gente se for para ir em outro lugar, passa no mercado, do mercado para casa. Mas eu senti diferença também, esses dias atrás que eu fui, e eu fui essa semana. Então, mas eu acho que depende também do comércio que você vai. Tem comércio que ele se adaptou mais rápido a esse processo da pandemia, outros comércios, o processo de adaptação foi um pouquinho mais lento, e a conscientização da comunidade também agora está maior, né? Até porque tem que lembrar que nós não tínhamos quase casos confirmados aqui na nossa cidade, em Dourados. Agora nós temos vários. Então a comunidade está se preocupando mais, né? E a partir dessa semana, então, a obrigatoriedade, né, da máscara para qualquer lugar, não é só comércio, né? É rua, qualquer lugar. Então a gente sente essa diferença, né, da política pública, né, que é a obrigatoriedade, e da preocupação da comunidade, que enquanto não tem casos na cidade, a preocupação é menor. Quando o caso chega, né, e começa a aumentar esse número de casos, a comunidade também fica mais preocupada e fica mais atenta aos cuidados. E uma coisa assim, pensando que é diferente, o que a Simone estava falando agora, na questão do carrinho, por exemplo, de compra num apartamento, ou seja, o do planejamento, não adianta só lá no mercado, porque a hora que eu saio ali, já dentro do meu prédio, digamos, eu já tenho que estar pensando em todo esse processo, né? No elevador, fala assim, o que você estava pensando, a reflexão que você fez da questão do carrinho para trazer as compras. Não, é sempre, o tempo todo a gente pensa, fica pensando em algumas coisas, né? Como a pandemia, para nós, né? Para nós não, no mundo todo, né? A gente não tem certeza de nada. Ontem ainda minha empregada perguntava, quem pegou o coronavírus está imunizado, não pega mais, né? E eu falei assim para ela, falei assim, ninguém sabe, essa é uma resposta que a gente não consegue te dar. Então, a gente está o tempo inteiro pensando, né? Aqui no meu prédio, a gente não tem uma portaria separada. Né? A portaria, o porteiro fica na entrada, né? E é uma entrada comum. E a gente só tem um elevador, a gente não tem dois elevadores. Então, você pega suas compras, coloca no carrinho e traz, né? Eu moro no 7º andar, então eu tenho que trazer até aqui em cima. Aí começa todo aquele processo, né? Limpa tudo, né? Para poder colocar. Até quando a Márcia estava falando da questão de você ter que se preparar, se planejar, né? Outro dia eu fui no mercado e falei assim para o meu filho, né? Falei, olha, porque aí todo mundo entra na dança, não é uma coisa só assim, é só você que faz, né? Tem que todo mundo estar ciente do que tem que fazer. E eu fui logo após o almoço, porque eu falei assim, agora o mercado vai estar mais vazio, né? Então vou logo agora. E aí falei para ele, falei assim, filho, você lava a louça e deixa a bancada toda pronta, porque como eu moro em prédio, eu não tenho uma área lá fora onde tem, né? E aí eu falei assim, você deixa tudo pronto, porque na hora que chega do supermercado, eu tenho que ter um lugar para colocar as compras, né? Então aquele lugar vai ser o destinado. E aí traz, tira do carrinho e coloca lá na bancada. E aí antes eu mandava, né, terminava as compras e aí como já tenho combinado com o porteiro, né, olha, eu vou mandar o carrinho e ele coloca no lugar para mim, né, para eu não ter que descer novamente. E coloquei e tal. Aí depois outro dia, no mesmo processo, eu olhei, pensei, parei, pensei, falei assim, nossa, mas e se no carrinho tiver o coronavírus, né? Como que eu estou mandando, não estou fazendo uma limpeza nenhuma, e outro vai, o porteiro vai pegar, outro morador vai pegar no carrinho, sei lá em que momento que vai pegar no carrinho, né? Aí vou eu pegar, né, a minha solução de que boa lá, esparramar no carrinho, né, para poder limpar, fazer uma limpeza do carrinho para poder mandar, né? Então, mas era uma coisa que eu não estava acostumada a fazer. Né? Foi um processo onde eu pensei, né? E aí nessa questão mesmo, né? Que a gente tem visto tanto, né? Não é se preocupar só com você, né? Mas não é cuidar só de você, mas é cuidar do outro também, né? E de certa forma eu moro
num prédio, num condomínio, onde moram mais pessoas, então eu preciso pensar nessas pessoas também, não posso pensar só em mim. Aí abriu esse processo, né? E quando eu vejo, eu tô sempre assim, pensando, aí isso, é assim mesmo? Tá certo, não tá? Porque como a gente não tem certeza de nada, a gente fica o tempo inteiro pensando, né? Mania de professor, né? De ficar pensando assim, será que tá certo isso? Será que não tá? Então, o processo de reflexão vem o tempo todo. E eu acho que isso é tão bacana porque vai nos ajudando a ganhar essa consciência mesmo de que eu preciso me proteger, mas eu preciso proteger o outro também, que na verdade a hora que eu protejo o outro, eu também estou me protegendo. Então, do quanto que o que a gente faz impacta no outro e vice-versa. Daqui, por exemplo, se o seu porteiro adoece, né? Então, assim, isso leva um risco para todo mundo daquele condomínio e vice-versa. Então, esse cuidado com ele é um cuidado com você, é um cuidado com o outro, ele vai voltar para a casa dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem, tudo que a gente vai pensando, acho que mudou muito nisso também. O quanto isso vai influenciando a minha ação que eu faço agora, influencia no que vai acontecer daqui a pouco com o outro, com o meu vizinho, sei lá, no próprio mercado, né? Porque a hora que vai passando a compra ali. Então, assim, de pensar em tudo mesmo. Eu acho que esse chegar em casa, ele virou já assim, já uma nova rotina, né? O chegar em casa com a compra já é uma nova rotina. Como a Márcia trouxe, né? E a hora que a gente for conversar, primeiro eu quero saber como que limpa a banana. Porque a banana, a Márcia falou o tanto que tem que comer. Aqui em casa também é alimento básico. Acho que se acabar a banana, a gente meio que morre, porque banana com aveia de manhã, à tarde e à noite. Eu não sei o que fazer, eu penso, tem banana com aveia, eu tô salva, né? Mas assim, mas é um trabalho, porque eu não sei limpá-la, porque eu não tenho coragem de pôr debaixo da torneira, porque eu acho que vai estragar. E aí, toda vez que eu vou abrir, o monte de medo está contaminando de. Então, enfim, se vocês souberem um jeito que limpa a banana que garante, eu ia adorar saber disso. Porque. Amiga, eu lavo. Mas não água e sabão. Não, água e sabão, coloco tudo ali na pia, vai ficando tudo bem junto. Já vou tirando as frutas ali, as folhas também eu coloco junto, pega, puxa, sabão líquido, detergente e passo em tudo, depois vou enxergando. E colocando no escorredor ali, ou então no forro, uma bancada de pano de prato e vou deixando secar. Rapidinho seca. E aí, não demora muito aqui em casa, já consomem também. Não amadurece mais rápido, apodrece mais rápido, não? Ele não preteja, não nada? Não acontece nada? Não, na hora, se não acontece nada. Durante 1, 2 dias, não. Porque banana não passa aqui de 1, 2 dias. Então, não acontece nada, fica normal, fica de boa. O que acontece? Não, depois de 1, 2 dias, até 1, 2 dias, dá para você manter, não tem problema. Não acontece nada, não. Não altera gosto, nada. Mas eu acho assim, se tem a preocupação de não lavar por algum motivo, ou assim, não consigo lavar, álcool 70. Põe álcool 70 num spray, né, borrifador, e taca álcool 70, banha de álcool 70, acabou, deixa secar. Mas eu acho que passa, que vai passar, é fantasia minha, então, porque ele não vai passar, a casca de banana vai proteger. Eu acho que ela é porosa, eu acho que eu vou passar e ela vai apodrecer dentro. A casca da banana eu acho que não, mas do ovo é poroso. A casca eu acho que o risco da contaminação pelo coronavírus, nessa situação, ela é maior de você deixar ela sem passar álcool ou lavar ela mesmo com água e sabão. O risco de se contaminar pelo coronavírus é muito maior do que a chance de penetrar alguma coisa pela casca. Então, assim, risco-benefício, lava, né? Passa álcool, alguma coisa. Mas eu acho que tem a ver também com as condições da fruta quando você compra, né? Porque às vezes a gente encontra banana com uma casca um pouco mais lisa, né? É diferente, dependendo do tipo. Eu não sei se tem aí diversas qualidades de banana nanica, por exemplo, que é a que eu mais compro aqui em casa. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu comprar uma banana nanica, a casca está bem durinha, bem lisinha. Então, você vai lavar, você lava com mais segurança. E às vezes não, às vezes você compra uma em que a casca está um pouco mais fina
e aí já fica meio com medo mesmo. Eu também me encontro nessa mesma situação, Cibele, mas assim, eu sempre olho assim, eu acho que esse aqui dá para lavar, então vou lavar, né? Eu, nessa história toda, acabei comprando uma escovinha de alimentos, né, que já fica ali no escorredor, então já para fazer a lavagem mesmo dos alimentos, e aí eu passo, porque como ela é bem macia, né? Então eu não tenho problema assim de machucar a fruta ou legume, coisa nesse sentido. Mas eu acho que tem a ver também nas condições da fruta que você compra, né? Que a gente não tem assim sempre a mesma qualidade. E cebola e alho? Como que vocês fazem com cebola e alho? Agora eu fui no mercado, aí eu não tinha amarrado direito, que eu passo parecendo uma bala nas bancadas, colocando tudo, para eu ficar 10 minutos no mercado. E aí não amarrei, porque é perder tempo, né? Eu estou numa corrida. Se eu amarrar o saquinho, sei que a cebola caiu bem perto do caixa. Enfim, não ajudei muito. E aí tive que pegar do chão e colocar peso no coração. Aí eu não sabia se eu podia botar detergente direto, porque eu não vou deixar de molho na que boa, por exemplo, né? A cebola. Como que vocês fazem com cebola e alho? Ó, gente, eu tava deixando em quarentena. Chegava em casa, deixava separado aqui fora numa cestinha. Essa cebola não é para usar antes de uma semana. E a cebola ficava em quarentena. Esse alho também não. Então estava separado. A cebola que podia ser usada, a cebola que não podia. Aí agora, eu não sei também se é a melhor coisa, mas eu continuo deixando ela em quarentena, mas outro dia eu, inclusive, borrifei álcool 70 e deixei em quarentena. Mas, assim, é precaução. Para ser bem honesta, assim, eu não sei se borrifar álcool 70 é a melhor opção na cebola, mas para ter segurança, eu estou deixando de quarentena minha cebola uma semana. E o alho também. Eu fiz de deixar outro dia no carro, deixei comprar acho que uma semana dentro do carro, assim, os que eram de plástico. Eu comprei 5 quilos de arroz, já tinha arroz dentro de casa, eu larguei lá no carro de quarentena arroz. E aí depois desse dia eu li do sol, diz que o sol mata em 3 minutos, o sol de meio-dia, digamos, porque não é o sol, né? É o raio ultravioleta, que é, na verdade, forte entre 11 e 2 da tarde, né? Aí eu pensei, vou pôr lá no quintal todas as compras e ficar virando como, sabe, quando aqueles negócios de frango, que assa lá o forno de frango, eu vou lá, vou virando as compras e deixo no sol. Mas eu fiquei com muito receio, falei, vai que o sol não matou. Aí eu deixei no sol e passei a solução de que boa, enfim. Então eu não sei. Nesse tipo de situação, assim, alho e cebola, eu tô passando a solução de que boa. Já fiz algumas vezes também deixar no sol também, na mesa lá do fundo de manhã pega sol e aí às vezes eu deixo lá no sol também, algumas coisas. Inclusive a banana no começo deixava lá no sol também. Então, quem mora em apartamento não tem o sol, né? Não dá para deixar lá no quintal, não dá para pegar a cebola e colocar lá na quarentena, lá no, né, num tempo. Então, nesses casos, a gente lida também com a margem de, não sei se a gente pode chamar de margem de segurança, né? Mas assim, eu 70 e depois vai para o uso, né? Claro que assim, eu tenho me programado nesse sentido para não esperar terminar para comprar, né? Então eu tenho comprado, tenho feito, como eu tenho ido no mercado normalmente a cada 10 dias, uma vez na semana, então eu tenho me programado nesse sentido. Agora eu vou comprar cebola de novo, né? E aí eu faço isso e deixo na lavanderia, porque aí é o local mais longe, vamos dizer assim, na logística de acesso, né? Então, é o que dá para fazer, porque. E aí você lida com a margem de segurança. A minha margem de segurança, acho que neste momento, para essas coisas, é Deus, né? Sim, porque não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Que diluição que vocês estão fazendo de que boa, por exemplo, para passar, por exemplo, num saco de arroz, né? Nessas coisas que tem uma embalagem plástica.
E a diluição que faz, por exemplo, para lavar pé de alface, morango, sei lá, outras frutas que são de casca fina, assim. Sibeli, é bem legal mesmo trazer essa questão, porque olha só, a gente sempre tem que estar atento a diferentes tipos de diluição para cada situação, né? Para substituir o álcool 70, é a diluição que a Anvisa preconiza, e é da OMS também, 250 ml de água sanitária para 750 de... Ou, né, 1:3, né? Uma medida de água sanitária para 3 de água comum. Então, para fazer desinfecção, inclusive de situações para plástico, para superfícies, para as embalagens plásticas e tal. Só que para alimento, e aí acho muito legal a gente lembrar da alface, né? Que ela é um alimento sensível, então a diluição é outra, né? Inclusive, tem um documento até do Ministério da Saúde orientando uma diluição diferenciada para esse tipo de alimento. E outro dia a gente conversou um pouco sobre isso. Então, para esses alimentos, como ele vai ficar de molho na água, né? Ele vai ficar um tempo submerso. Então, a concentração de água sanitária é de 1 colher para 1 litro de água, né? Porque ela vai ficar submersa e vai ficar aí 20 minutos em torno, né? Em molho aí dentro dessa solução. Pelo menos eu tenho feito assim aqui em casa. A questão eu acho que tem que lembrar que tem que enxaguar bem depois, né? Porque assim, a gente precisa deixar imerso, mas depois você tem que trocar bem essa água para poder sair todo o resquício, né? De água sanitária, porque ela não ela faz mal, digamos assim, né? Então ela para matar lá os bichos dentro da vasilha e depois a gente tem que enxaguar bem para não correr esse risco. Mas eu quero saber da Simone como que é a alface, como que ela descobriu que a alface é lavável. Porque eu descobri que você não lavava a alface, me conta essa aí. Não é que eu não lavava. Eu sempre lavei. Até assim, quando eu vou, na época que a gente podia fazer encontros, reuniões, né? Que agora a gente não pode, mas eu sempre preferi lavar, porque vocês, mais do que ninguém, sabem que eu sou, assim, a sortuda da vez para achar bicho nas coisas, na comida, né? Então, assim, né? Então, os bigatos me amam, né? Mas eu sempre preferi lavar, porque, assim, eu confio no que eu lavo, né? Então, mas eu não tinha esse hábito de deixar de molho. Eu não sei o que eu pensava, não consigo dizer para vocês o que eu pensava. Talvez vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, mas como isso, né? Mas assim, para mim, como eu lavava, e para mim, eu sempre confiei na minha lavagem, né? Que eu lavava e depois que eu lavava, eu já centrifugava e colocava para condicionar, porque eu sempre compro para lavar e lavo, eu compro numa grande quantidade e lavo para ficar a semana toda, que eu não tinha esse tempo, né? Não que eu tenha agora também, né? Com as outras atividades que a gente tem que fazer. Mas nesse sentido, então eu não tinha esse hábito. Aí um dia eu conversando com a Ana Lúcia falou assim, então, aí você lava, eu não aguento mais o cheiro de quiboa, porque você lava isso, você lava aquilo, aí você põe o alface, põe de molho na quiboa, eu não coloco de molho, não, né? Aquele jeito bem, né, distraído de vida. Aí ela, mas como não coloca? Eu falei assim, porque eu nunca coloquei, então esqueci que tinha, né, que colocar. Mas eu lavava, né? Eu sempre lavo. Mas era no sentido, eu não colocava de molho na quiboa, não. O máximo que eu fazia era colocar de molho no vinagre, aquela que eu ia consumir. E aí depois fazia toda a lavagem, né? Passava em várias águas, igual você está falando, que é importante. Mas de colocar agora é um outro hábito, né? Mas você lavava, vocês falam lavar é passar água ou lavava com água e sabão? Não, lavar de água, né? Assim, lavar aí, fazer a inspeção, né? Inspeção, que é importante, né? Lá, lembrar do exame físico, né? Fazia a inspeção no corpo da alface, né? Da folha.
para poder ver se não tinha nenhum bicho. Então, assim, Eu eu entendi. aprendi a lavar desse Mecanismo, jeito. o seu mecanismo era de tirar bichos grandes. Os microscópios podia ficar, é isso, né? Porque eu, Porque eu acho que na minha cabeça, os microscópicos, meu organismo dá conta. Deve ser, né? e era verdade, a questão que com o coronavírus isso muda, né? Você tem razão, assim. E aí eu acho que isso é importante, porque assim, meu marido mesmo passa a mão debaixo da água, ele acha que está lavando a mão. Eu já expliquei para ele que a água não lava, que é o sabão que quebra a tensão superficial da água, que faz com que ele consiga, de fato, fazer algum movimento, senão a água passa reto, né? Então, assim, é o sabão que quebra a tensão, né? A água tem uma tensão. Então, você não consegue fazer essa. Então, é só passar água, né? Então, lavar precisa do sabão, que é essa, digamos, associação de água com sabão que faz com que a sujidade saia, né? E isso é muito engraçado, porque geralmente a gente não vai prestando atenção nisso. Então, você está lá lavando, sei lá, quebrou um ovo. O ovo, a casca dele tem salmonela. Então, você tem que, imediatamente, se você vai continuar pegando na panela, nos cabos, na colher, você já tem que ter lavado a mão. E não é lavado a mão de passar água, né? É lavar com água e sabão. Então, é muito engraçado isso, que como a gente no dia a dia, a gente acabava tendo um ritmo diferente, o coronavírus muda tudo isso, né? De você prestar atenção em coisas que você não prestava, né? É bem isso mesmo. E aí, assim, tem momentos que você reflete e que aí você fala assim, gente, porque depois eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, por que que eu nunca colocava na solução? Porque eu sempre vi isso, né? Assim, até na avó dos meus filhos, ela coloca e fica aquele tempo e tal. Mas eu cheguei, para mim, de verdade, para mim, acho que estava tão assim. Eu tô livre, já lavei bem lavadinha, minha mão passou ali, tirou tudo. Eu já incorporei o poder de que eu eliminava tudo que podia fazer mal na minha vida. O meu marido, ele é professor de biologia, né? Vocês sabem. Então, ele fala que isso, ele é um dos autores dessa área do ensino que ele leu, fala sobre isso. Que a gente tem o conhecimento científico, a gente sabe, mas na hora de colocar ele em prática no dia a dia, no nosso fazer de coisas comuns, assim, a gente acaba voltando aonde? Para o nosso conhecimento de base, digamos assim, sabe? Da nossa cultura que a gente carrega desde criança, assim, né? A gente não corre lá no conhecimento científico, a gente corre no senso comum, porque, né, senso comum, eu estou lavando, então eu não estou enxergando. Então, para mim, aquilo ali tá limpo, porque eu não estou enxergando nada, lavei bem lavadinho, né? Eu confio na minha lavagem, tá bem lavadinho. Então, isso mas você tem o conhecimento científico, só que ele tá lá, né? E às vezes no dia a dia a gente não aplica isso. Ele sabe o nome do teórico lá da área do ensino, porque isso é uma das questões que a gente tem que olhar para a questão da aprendizagem e tudo mais. Quando a gente foi conversando sobre isso, ele já me falou disso. E que é normal de ser humano isso. Isso é normal nosso, a gente tem isso. A psicologia deve explicar, né? Também, Não, e é interessante isso mesmo, porque eu acho que tem hora que é como se uma parte do cérebro tivesse dividido, né? Então, assim, e com o processo do educacional, a gente vai incorporando e precisa ir refletindo isso em mudança na nossa prática, né? E o que a gente vai aprendendo, senão a gente acaba fazendo. Não tem aquela história antiga da família que assa o peixe sem a cabeça e sem o rabo? E aí até que um dia alguém da família pergunta, por que corta? Aí eu falei assim, não sei, minha mãe fazia assim. E foram ver na bisavó é porque a forma eram todas pequenas, não cabia. Então todas as outras gerações continuaram assando o peixe daquele jeito, sem jamais ter pensado, por que a gente está tirando a cabeça e o rabo? Então acho que esse é um desafio mesmo, né? E não sei vocês aí, mas aqui em casa, às vezes meu marido acha que eu que inventei, assim, eu falei, tem que lavar a mão 20 segundos. Ele falou, desde quando a gente lava a mão 20 segundos? Falei, não, mas... Então, assim, ele acha que é como se eu estivesse criando regras. É que, na verdade, sempre foi necessário, só que a gente fazia de outro jeito, não tinha um micro-organismo tão assustador, digamos, para a gente. A maioria a gente tinha já um pouco de defesa. Então, mas eram conhecimentos que já eram, digamos, científicos, mas que não estavam incorporados à prática, né?
que é o lavar, mas tem que ser 20 segundos. Então, deixa de molho pelo menos 15 minutos. Então, todo um cuidado que você precisa ter e que a gente já era para estar tendo, digamos assim, né? Eu lembro quando adolescente, 12 anos, isso aqui, 30, quase 30 anos atrás, o meu tio, que acho que por uma questão da religião, né, eles adventistas do sétimo dia, eles tinham muito essa questão de alimento, de coisa natural e de higiene com os alimentos. Então, o meu tio, ele fazia isso de rotina, chegava e lavava todas as frutas, lavava tudo com água e sabão. Eu lembro dele com a buchinha lavando água e sabão as frutas, toda uma por uma, laranja, para depois ele, maçã, tudo, para depois ele guardar. Eu confesso, na minha correria do dia a dia, eu lavava quando dava tempo, antes da história de coronavírus. Quando não dava tempo, eu lavava para a hora que fosse comer, né? Ou fosse entregar para as crianças. Mas na correria do dia a dia, geralmente não dava tempo de lavar para guardar, né? Então, hoje a gente lava, já chega, já lava tudo para guardar, né? Depois e comer. E antes não era bem assim, né? Mas são questões que a gente vai mudando, né? Justamente por conta dessa nossa nova realidade. Né? Para você ter uma ideia, né? Antes, eu nunca tinha limpado a embalagem de plástico para guardar, de arroz, de feijão. Agora chega em casa, faz a desinfecção de tudo, ou com álcool 70, ou com a solução de Kiboa, deixa secar as embalagens para depois guardar, né? E as frutas, então, lava tudo, ou o que não dá para lavar com água e sabão, deixa imerso, né, na Kiboa, depois enxágua 2 vezes, pelo menos, na água corrente, para sair o excesso, né, o resíduo da Kiboa. Centrifuga para guardar. Então, assim, era uma coisa que mudou, a rotina mudou. Eu acho que a gente já tinha outras doenças que eram preveníveis fazendo isso, né, um exemplo aí da hepatite A. Isso que eu ia falar, hepatite A, né? Só que como ela não é tão assustadora, porque não causa tantas mortes como o coronavírus, mesmo a gente tendo esse conhecimento, que há 20 anos, né, eu sou no mínimo 20 anos, 20 e poucos anos de enfermeira, né, já sabia que existia hepatite A e já sabia que tinha que fazer isso com os alimentos, mas não tinha essa rotina. Agora não, agora se torna uma rotina. E a gente, né, vendo aí que existe perspectivas de que o coronavírus não vá sumir tão já do mundo, né? Então, eu acho que vai se tornar uma rotina, deverá se tornar uma rotina mesmo, quando voltar dos supermercados. Vai evitar Covid-19 e vai evitar outros tipos de doenças que existem, né? E que a gente talvez não tivesse tanta preocupação com o alimento como estamos tendo agora. E a sacolinha de supermercado, gente? Porque, olha, no começo eu só tava jogando fora, né? Desprezava tudo. Chegou no ponto que eu não tinha mais sacolinha de supermercado. E aí, como é que vocês estão fazendo? Eu deixei de quarentena. Eu também estava igual você. Chegou uma hora, a lixeirinha da cozinha, não tinha mais nada para pôr, não tinha uma embalagem de plástico na casa. E aí agora eu comecei a pôr de quarentena, assim, amarro e deixo lá 7 dias, porque eu li que ele até 7 dias se encontra no ambiente. Depois, então, assim, deixei 7 dias para começar a usar de novo as sacolinhas, né? Uma coisa que eu ia falar, outra coisa, a hora que está lavando as coisas, Ana, eu sempre penso que tem que lavar a torneira e o detergente, porque com a mão que eu peguei minhas coisas, então, assim, aí eu fico, quando eu termino uma rodada, eu passo a bucha na bancada, passo a bucha na torneira, passo no detergente. Aí eu penso, e agora, quem vai lavar a bucha? E aí eu coloco no micro-ondas 2 minutos, porque eu tinha visto uma vez com aquele Dr. Bactéria explicando, né, que a bucha podia ir no micro-ondas. Então, assim, para poder, porque não adianta, às vezes você põe, dependendo onde você faz, como a Simone falou, dentro da cozinha, se você não deixa depois a pia limpa, você acaba pondo outro alimento ali contaminando. Então, assim, tudo isso você precisa estar pensando no processo, né? Eu acho que tudo tem a ver com o que a gente estava falando no início, da questão do planejamento também, né? Porque é diferente, é igual vocês estão falando, né? Eu coloco lá no sol e deixo lá, põe né, na mesa no quintal. Eu não tenho isso, né? E como eu não tenho, tem gente que tem menos ainda do que eu tenho.
né? Quando a gente fala dessa questão da lavagem das mãos, nós sempre tivemos água, né? Desde a minha infância, mesmo quando era água de poço, que a gente tinha que puxar água no poço e tal. Mas também a gente tinha, como eu morava em São Paulo, a gente tinha a questão de racionamento de água. Então, às vezes, até para lavar a mão, não dá para ficar 20 segundos lavando a mão, né? E aí também a gente tem essas pessoas que também, às vezes, não lavam as mãos porque não tem acesso à água, né? E aí, assim, como é que vai aprender a lavar a mão se não tem acesso à água? Então, tudo é planejamento, né? As sacolinhas, nossa, eu também comecei a jogar fora, mas depois eu falei assim, gente, mas vai chegar uma hora que eu não vou ter sacolinha para pôr no lixinho da pia, né? E aí, como que eu vou fazer? Né? Porque eu já, né, conforme vou fazendo as coisas, terminei, já pego aquele lixinho, já desprezo. Então, também foi nessa lógica, limpo, e aí deixo lá, né, na lavanderia, e depois, conforme vai passando, aí eu vou utilizando, né? Então, acho que muitas das coisas a gente tem que voltar na questão do planejamento, e cada um vai fazer o seu planejamento de acordo com o que ele tem condições, né? Eu ainda tenho sorte, porque esses dias eu fiquei pensando, né? Porque a gente fala muito, e às vezes, assim, parece que uma regra, ela é igual para todos. E não é, vai ter suas adaptações, porque eu moro no condomínio, eu moro no prédio, mas meu prédio tem duas entradas para o meu apartamento. Eu tenho uma porta da sala e eu tenho uma porta da cozinha. Mas a gente sabe que, por exemplo, quem mora nesses apartamentos aí de 45 metros quadrados, de 50 metros quadrados, ele só tem uma entrada. Então, como que vai ser feito isso? Como é que ele vai olhar para essa, né, na hora que ele chega, como que ele vai entrar, onde que ele vai passar para depois ele fazer toda a limpeza que é necessário fazer. Então, a gente tem que se planejar, a gente tem que pensar que são coisas que talvez a gente não estava acostumado. A gente ia no supermercado correndo, fazer compra correndo, porque depois a gente tinha que voltar, dar aula, ou então a gente tinha que corrigir uma prova, a gente tem. E não é que a gente não está fazendo isso, né? A gente está fazendo as atividades, a gente continua com as nossas atividades, mesmo não presenciais, mas a gente continua o tempo todo. Às vezes é tão difícil a gente marcar uma reunião porque tá em outra, né? Então, e aí a gente não lavava mesmo, porque não tinha esse tempo, né? Agora não, com toda essa história, a gente está se planejando para lavar. Mas quantas vezes a gente não conversa entre a gente fala assim, gente, não aguento mais fazer isso. Nossa, é um tempo. Outro dia que eu fui no mercado, depois eu conversei com a Ana, eu falei assim, amiga, eu fiquei mais de 1h30 limpando fruta, lavando fruta e limpa a bancada e tal. Quando eu vi, acabou minha tarde, porque fiquei tanto tempo limpando, né? Mas é um planejamento que a gente tem que fazer, que antes a gente até não fazia, porque a gente acabava deixando a demanda do dia tomar conta de outras coisas, né? Não Eu acho que essa sei, assim, pelo questão, menos comigo foi assim, está sendo assim. essa questão de bancada, Simone, eu acho que é legal a gente olhar para ela, porque é o seguinte, aqui em casa, então, a gente chega às compras, então, tira todo dos saquinhos e põe em uma parte da mesa. Então, os saquinhos tira e já põe tudo numa sacolinha dentro da outra, porque você vai tirar e jogar no chão, aí vai ficar voando aquela sacolinha contaminada e contaminando todo o seu chão, né? Então, não, coloca tudo dentro numa sacolinha só, leva lá para o fundo e ela vai ficar em quarentena de 7 a 10 dias e aí vai usando das outras compras, né? Porque não dá para ficar sem saquinho. Mas, e aí, metade da mesa tá os alimentos contaminados. Então, assim, eu às vezes falava pro meu marido, não põe desse lado, esse lado tá contaminado. Ele, que é isso? Um lado tá contaminado, não tá contaminado. Então, pra gente, né, esse tá contaminado, não tá contaminado, é algo mais palpável, porque faz parte do nosso dia a dia como enfermeira, né? Então, esse lá, aquela parte não passou álcool, não fez infecção, tá contaminado. A outra parte que já está limpa, o alimento está limpo, então lá pode colocar aquilo lá, não está contaminado. Então, esse cuidado é importante ter, porque senão você lava todo, põe na mesa, lava tudo, limpa tudo, e aí devolve na mesa ou, né, onde você vai pôr.
sem antes fazer a limpeza daquela bancada, vai contaminar tudo de novo, né? Então, é uma outra atenção que agora não pode ser mais hábito de enfermeiro, né? Tem que ser para todo mundo. Está contaminado? Ah, essa parte ainda está contaminada. Não, aquela parte já não está mais contaminada. Então, lavou, põe na parte que alimento limpo de um lado, alimento contaminado do outro, e tirou tudo, limpou tudo, passa álcool 70 em cima daquela mesa, em cima daquela bancada, porque ela vai estar contaminada, porque o alimento contaminado foi posto ali. E entendam aí, o meu contaminado quer dizer o antes de fazer a limpeza, né? O recém-chegado do mercado que tirou da sacolinha. Mas essa é a vantagem quando a gente fala, porque assim, senão fica parecendo assim, a gente tem uma total obrigação de saber tudo o tempo todo, né? E assim, acho que a diferença está exatamente aí, nesse sentido, quando você fala, ah, tá contaminado, e aí ele fala, mas como assim tá contaminado? Esse olhar a gente sabe ter, né? O nosso conhecimento científico sabe disso, né? Mas a pandemia em si é algo que não tem ninguém que tem certeza de nada nessa história toda. Então, tem muitas coisas que a gente acaba olhando e falando e tendo que pensar mesmo, nossa, isso está certo ou isso está errado? Será que pode acontecer isso? Será que pode acontecer aquilo? Né? O diferencial nosso, né, nesse sentido é exatamente de saber essa área está contaminada, essa área não está. Né? Outro dia aqui em casa também foi assim, né? E aí o meu filho olhou e falou assim, nossa, mas vai estar aqui, né? Então, assim, aí é onde você consegue explicar, né, a diferença. Eu acho que esse é o conceito que eu tenho mais usado da enfermagem ultimamente. E o João Pedro já sabe, meu filho já sabe, perguntou, porque aí como teve que instalar a internet, né, o rapaz entrou aqui na parte do escritório da sala, então eu fechei e falei, então, não pode entrar lá, e depois falou, mãe, ainda está contaminado ali, falei, tá, não limpei ainda, porque tem que esperar 3 horas para assentar na superfície e depois a mamãe vai limpar a superfície. Então, assim, desse conhecimento mesmo, que a gente no hospital fazia isso, né? Tudo que já foi usado ia para a área contaminada, para lavar, né? Então, assim, do sujo mesmo, do antes, né? De ser limpo, como a Ana falou, e depois, aí isso faz muito sentido, que você põe naquela mesa, você não pode pôr ali de novo, né? A mesa está suja. Então, esse conhecimento, eu acho que ajuda muito a gente a fazer o planejamento e a adaptação, né? Como a Simone falou, dependendo da realidade é diferente. Mas se ela souber, por exemplo, que ela entrou pela porta da sala e onde ela pisou com o sapato que ela veio do mercado é contaminado, a hora que ela terminar, ela vai voltar ali passar um rodo com a água, com que boa naquela diluição de 1:3, né? E aí vai limpar esse chão onde ela passou. Então, esse conhecimento de onde é contaminado, de onde é limpo, ajuda nessa. E eu acho que na roupa também, a hora que a gente chega, de saber, sair para a rua, essa roupa está contaminada, né? Então, assim, por onde que eu vou entrar na casa, onde que eu vou deixar a roupa que é só uma sujeira, digamos, de dentro de casa, ou é uma roupa contaminada, ou seja, que tem que ter um tipo de acondicionamento e de lavagem que ninguém pode encostar nela antes, né? Para não ter o risco de contaminação. E eu acho que olhar para a questão da máscara, a gente até fez já um jalecando sobre máscaras, né? Fazer tudo isso de máscara, porque não adianta você chegar do mercado e limpar aquela sacolinha, como a Ana falou. A hora que eu estou mexendo, abrindo aquilo ali, está voando, né? Tem vento o tempo todo, né? Porque você faz movimento. Então, se você não tiver uma proteção, você pode se contaminar na hora de fazer mesmo o desacondicionamento, tirar dessa sacola, né? Sibeli, eu acho que vai além da questão, assim, de falar mas ele vai voar se eu mexer e tal, acho que vai além disso. Quando você está tirando, se você tiver sem máscara, de repente o cabelo passou perto do nariz, o nariz coça. E aí você está com a mão mexendo nos alimentos, aí você coça o nariz. Se você tiver com a máscara, a hora que você vai levar, aí você lembra, e aí você não coça o nariz. Então, eu acho que te protege. E uma outra coisa da máscara que é interessante, porque às vezes acontece o seguinte, gastei meia hora, 20 minutos para ir só na frutaria ou na padaria, peguei e voltei. Já vou ter que lavar a máscara, não dá para deixar guardadinha aqui, bem acondicionada, e depois eu uso ela de novo.
né? Não dá, né? A máscara de tecido não dá. Tem que desprezar, seja de tecido ou seja descartável, né? Descartável vai desprezar e a de tecido vai ter que pôr para lavar. Não tem jeito. Inclusive, aqui em casa eu tô com umas ali de molho que daqui a pouco eu vou ter que lavar. Porque eu ainda tenho que sair rapidinho, mas já foi, hoje já foi. Tem 3 máscaras de molho para lavar. Esse é importantíssimo esse cuidado, né? Porque saiu ali, ficou 5 minutos, voltou, aquela máscara precisa ser lavada, né? Então, assim, não dá para você guardar e depois pôr de novo no rosto, né? Então, a partir desse momento, esse conceito está contaminado, ele não pode mais voltar para um lugar que está limpo, que é o rosto, né? Então, eu acho que essa consciência do que é contaminado, do que é sujo, nos ajuda a tomar decisões em relação a quase tudo, digamos, em relação ao cuidado com os alimentos e ao planejamento para ir ao mercado e etc, né? Essa história da máscara, eu desço com a minha cadelinha, né, para ela fazer xixi lá embaixo. E aí coloco máscara. Então eu desço em torno, o máximo que eu gasto lá embaixo, na maioria das vezes, se ela não enrolar muito, né? Mas o máximo que eu gasto é 10, 15 minutos. Mas quando eu chego, eu já não posso mais pegar aquela máscara e guardar, né? E isso acaba fazendo, como eu tenho utilizado as de tecido, isso acaba fazendo com que a gente tenha que adquirir outras máscaras. Outro dia eu tive que fazer um pedido, né? E aí já fiz um pedido de mais quantidades, porque, igual a Ana falou, a gente não sabe. Pelo visto, esse vírus ainda vai rodar o mundo muito tempo ainda vai ficar um bom tempo aí conosco, né? Então, porque todos os dias eu tenho que levar a cadela para fazer xixi, né? E às vezes eu tenho que fazer isso 2 vezes ao dia. Então, não deu tempo, ainda mais agora que esfriou. Então, eu tenho que lavar, pôr para secar. E aí, quando eu desço à tarde de novo com ela, eu tenho que pôr a máscara de novo, lavar, secar, esperar secar. Então, é um cuidado também que a gente tem que ter. Essa questão do, né, a compra, que a Márcia trouxe, né, as compras maiores eu tenho comprado online, né? E aí o entregador vem trazer a compra, né? E aí a gente tem que receber esse entregador. Então, assim, aqui em casa, às vezes você deixa a máscara, tá guardada. Aí o cara vem fazer a entrega. Aí você vai sair sem máscara. Aí às vezes você olha para fora, o cara tá sem máscara. Aí você fica naquele desespero. Eu saio, eu entro, eu pego a máscara, eu pego carteira, o que eu pego? Aí aqui em casa a gente agora não, nós pegamos uma necessaire pequenininha que a gente tem, colocamos aqui perto da porta com máscaras dentro. Porque aí falei pro meu esposo, ó, chegou o entregador, já, espera um pouquinho, só tira a máscara do necessaire, põe a máscara e vai receber. Porque por mais que a gente evite sair em algumas situações, é possível evitar e a gente às vezes faz essa opção, você tem que receber esse alimento. E a hora que você recebe esse alimento, né, você tem que, ou qualquer outra entrega que seja, você precisa estar atento para essa questão, porque senão a gente acaba ficando vulnerável de novo, porque aí sai, porque é rapidinho, porque vou só receber ali. Eu acho, Ana, que o que você falou é muito importante. Essa ideia de que, como você pode ser num milésimo de segundo, ou seja, você não sabe que hora que a contaminação vai acontecer, não importa se só ali na frente é um segundo, só vou entregar, só vou assinar para receber, né? Então, assim, às vezes, como dá tanto trabalho, porque depois tem que lavar e tem que trocar não sei o quê. Então, assim, às vezes há uma vontade, digamos, de fazer um relaxamento, mas não é possível fazer isso, porque o risco está em todo canto, todo o tempo. Pode ser 30 segundos, mas aqueles 30 segundos, se você não cuidou, ele pode transmitir a doença. Então, assim, isso é muito importante. E eu acho que essa consciência de como a gente não sabe que hora que o risco está presente, que não importa se é 1 hora, se é 10 segundos, a gente precisa sempre tomar a precaução, né? E eu estava lendo sobre máscara uma coisa muito bacana, que se a pessoa, por exemplo, espirrar, estou de máscara, e eu espirrei, como o espirro pode sair até com 160 km por hora, pode vazar por aqui por baixo. O espirro faz de conta, eu espirrei.
Então, às vezes a gente tem o hábito de quando vai espirrar, virar. Se eu fizer isso, a pessoa está na minha frente, eu posso jogar nela o escape. Então, assim, como geralmente quando a gente, antes de usar máscara, o que a gente fazia? Toda vez que eu tô com alguém na frente, eu vou virar o rosto para não espirrar nela. Agora, de máscara, não. Eu precisaria espirrar de frente, porque havendo vazamento, vai vazar para trás. Mas eu achei que isso é muito importante. Eu sei que a gente não está falando especificamente de máscara, mas por quê? Porque se você ficar atrás de alguém com máscara e ela espirrar, você pode vir esse vazamento que pode contaminar. Então, assim, tanto de lado quanto atrás é um risco. Então, você teria que ficar de frente, né? E ficando de frente, se a pessoa for espirrar, ou seja, qualquer hora dessa que a gente vai, não pode virar o rosto. Tem que pensar pelo menos 2 vezes antes de virar o rosto para não jogar, digamos, contaminação para o outro, né? Então, ela protege na frente, mas pode ter escape. E lembrar de que quando tira a máscara, né, é importante não deixar ela em qualquer lugar também da casa, né? Ou qualquer lugar do banheiro, vou direto pro banheiro, daí eu deixo por ali por cima ou em cima da lavanderia. Você já tem que colocar ela na vasilhinha adequada, né? Vamos lá, vamos lavar, vamos deixar de molho. Porque se ela ficar por ali por cima no ambiente, ela também está contaminando o ambiente, né? Teria que criar um espaço contaminado em casa, né? Eu vi alguns desenhos na internet de gente que fez um quadradinho dentro de casa e pôs área contaminada. Aí fica sapato que veio da rua, fica uma vasilha com saco preto recebendo a roupa que veio da rua, uma para máscaras, né? Para a pessoa colocar. Eu já fiz isso, já coloquei lá na lavanderia o cantinho. Já falei, meu marido, você chegou, a máscara aqui, tá? Não vai transitar por aí com essa máscara, né? Máscara aqui. Porque aí fica fácil para todo mundo da casa saber o que está limpo e o que não está, porque às vezes você não está ali para lembrar ou aquela criança ou outro que, ó, isso aí não pode pegar, isso está sujo. Então, você criar um cantinho, um combinado, digamos, ó, aqui tudo que tiver é sempre sujo e aqui é sempre limpo, isso ajuda na organização da casa e das coisas, né, no planejamento, digamos, de como você vai conduzir o processo dentro de casa. E sempre lembrar, por exemplo, quem tem criança pequena em casa, como eu, tem que cuidar muito com essas soluções, né? Álcool 70, né? Hipoclorito. Por exemplo, a gente faz a mistura da água e hipoclorito e fica lá, transparente, né? Se você deixar numa vasilha lá... As minhas crianças, assim, a minha pequenininha vai fazer 2 anos amanhã, qualquer vasilhinha que ela vê, assim, que ela acha que é água, ela pega e já vira, e já vai tomando. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Além do que a solução de hipoclorito com água, ela passa um tempo, ela perde a estabilidade, né? Ela já vai fazer desinfecção, não vai limpar nada. Mas principalmente não pode deixar por ali as coisas assim fáceis de pegar, né? Pensando em crianças pequenas, é perigoso. E adulto também aumentou muito o risco de muito caso de queimadura por álcool. Agora que todo mundo, porque já as pessoas não estavam mais. Antes era aquele álcool líquido, né? Que aí passou tudo álcool gel, porque era o índice de acidente doméstico era alto de queimadura por aquele álcool que geralmente a gente tinha. Então passou o gel para diminuir, mas agora o pessoal passando na mão, às vezes mexe na cozinha, isso pode acontecer. Então, queimadura de mão em decorrência do uso do álcool gel 70%. Então, assim, é um risco. Então, assim, misturando que boa com sabão, misturando que boa com detergentes, outro, porque a partir do momento que você faz uma mistura, ela altera aquele componente químico que pode, algumas associações, virar coisas altamente tóxicas, ou seja, compostos tóxicos. Então, eu vi uma orientação, você tem que usar só a quiboa com água. Se você vai usar sabão, é só o sabão com água. Misturar quiboa com sabão gera um composto que é tóxico. Então, isso é muito importante para a gente estar atento. Então, esse acondicionamento adequado, tanto para a criança, né, como você falou, mas quanto pensar de associações que a gente pode fazer, que a gente pode intoxicar a gente também, né? Certeza, tem que tomar muito cuidado. Sabe o que eu estou pensando agora, você falando? Faz muito tempo que eu não uso quiboa, assim, para roupa, nada disso, né? Mas eu tô lembrando que de criança a gente usava quiboa, de criança, assim, né? A gente aprendeu com a mãe que é para pôr de molho,
você colocava que boa e sabão para pôr a roupa de molho, né? Então, assim, olha quantos riscos a gente correu, né, nesse sentido, por fazer associações que a gente não tinha conhecimento. Que não tinha também até agora, né? Agora que, né, algumas orientações maiores, né? Então, tem muita coisa também que a gente está aprendendo também com essa pandemia, né? E o que implica em a gente ajeitar tudo dentro de casa mesmo, porque mudou a rotina. Então, toda essa rotina precisa ser reestruturada, né? E o que eu me diverti todo dia, não sei se vocês viram um meme, meu sonho, eu nunca achei que meu sonho seria uma máquina de lavar compras, né? Então, assim, a gente já quis máquina para tudo, lavar roupa, máquina para Mas passar. você sabe o que eu vi outro dia? A moça colocando, ela está lavando os alimentos, as embalagens que chegam, por exemplo, às vezes você compra mandioca, mandioca vem numa embalagem, né, de vácuo e tal. E ela põe na máquina de lavar louça para lavar. Eu falei assim, olha que inteligência. E ela falando assim, qual era o ciclo que ela colocava e tal. Eu falei, nossa, será que eu vou querer comprar uma máquina de lavar louça só para lavar as compras, né? Porque nesse sonho de querer uma máquina para lavar as compras, né? E a gente falando dessa questão de novos hábitos, né? E de tá conhecendo essas coisas, aprendendo a respeito disso, né? E quando isso às vezes é cansativo, é meio estressante, né? Esses dias eu vi um post no Face, a pessoa falando essa descrição que a gente falou, de chegar em casa, tira, aí tira a máscara, aí tira a roupa, ele lava a mão, aí vai tirar a máscara, depois lava a mão de novo, aí os alimentos, a pessoa falando da higienização também. E aí, assim, aí vieram os comentários que foi muito interessante estar lendo, porque as pessoas escrevem assim, nossa, é muito cansativo, já parei nessa primeira parte aí que você começou a descrever, eu não faço tudo isso porque dá muito trabalho, né, demora muito tempo. E assim, a maioria dos comentários eram pessoas assim, não criticando a pessoa por ela estar fazendo todo esse processo que a gente está conversando a respeito, mas de falando assim que a maioria não faz, porque eles acham que é muito difícil, que é muito trabalhoso, que demora demais. E aí eu fiz questão de fazer um comentário reforçando a importância de fazer isso, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que demore um certo tempo, mas que assim, são novas situações que a gente está enfrentando e que são para proteção, né? Proteção minha e proteção do outro, né? Do outro que eu conheço, que eu amo, e do outro que eu nem conheço, mas que, né, tá aí. Então, são necessidades, né, de agora que a gente está tendo. Então, assim, acho que são coisas, assim, pequenas, né, mas são detalhes grandes do dia a dia que a gente tem que estar realmente incentivando, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente conversar e incentivar essa mudança de comportamento. Porque, como assim falou, não é que a gente, né, tem ninguém dono da verdade, né? A gente está aprendendo junto. Mas é importante essa mudança de comportamento, porque é uma nova realidade que se impõe e a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa se adaptar a isso. Você falando, eu fiquei pensando quanto que planejar ajuda nessa questão. Porque se você for muitas vezes, está sempre com compra, você não consegue manter essa rotina, né? Mas se você, sei lá, se programar, sei lá, a cada 10 dias, alguma coisa nessa linha, você pega um dia, uma tarde, aí vai ao mercado, separa. Então, assim, mas aí você tem alguns dias sem ter de novo aquela atividade, né? Porque se você pensar de outra forma, às vezes você não consegue colocar numa rotina diária, né? Então, acho que o planejamento mesmo, para não correr o risco de relaxar nessas atividades, né? Nesse cuidado, porque ele implica em consequências sérias. Então, por mais que é cansativo, acho que você tem toda a razão. E aí, talvez planejando, você consegue manter, porque isso não é uma coisa que eu faço 20 dias e posso parar. É algo que vai precisar entrar no nosso estilo de vida, né? Então, eu preciso colocar ele de uma maneira que ele caiba, mas ao mesmo tempo que ele nos proteja, ou seja, que eu garanta que eu estou protegendo a gente, né? A família e o outro, né? Cibele, eu acho que também, enquanto nós somos consumidores de produtos, né? E aí a importância de valorizar aquele comércio que está seguindo as medidas preventivas, valorizar aquele comércio em que
há uma preocupação e um cuidado com as medidas sanitárias para a prevenção do Covid, enquanto, né, consumidores, valorizar os comércios que estão preocupados com essa questão, né? E se é um comércio que você gosta muito de consumir e você vê que ele não está atendendo essa demanda, enquanto consumidores, cabe a gente a se reportar ao gerente, a se reportar ao proprietário e dizer, olha, por que aqui você não adotou essas medidas ainda, né? É legal, é importante, né? E isso valoriza o seu comércio. Enquanto consumidor e como cidadão, né? Preocupados com o controle da pandemia, é uma ação importante a ser feita. É isso mesmo. Mais alguma coisa que vocês queiram contar dessa vivência desafiadora que tem sido ir ao mercado em tempos de coronavírus? Eu não quero contar, eu só quero pedir para olhar para mim com amor, porque como eu não colocava a salada na solução de que vocês olhem para mim com amor, viu? Sim, né? Mas agora já aprendi, então agora tenho colocado, né? Mas é esse aprendizado o tempo todo. E também assim, né? Olha, eu fiquei depois me perguntando, mas por que eu nunca colocava, né? Assim, por que será, né? Que eu me empoderei tanto e achei que eu tinha o poder de tirar tudo quanto é micro-organismo que tinha no alface, né? Sim. Mas olhem para mim com amor, gente, por favor. Sempre, amiga, sempre com amor. É isso? Então, vamos despedir, dar tchau, né? Até o próximo Jalecando, para a gente conversar de novo, um papo dos desafios que temos vivido nessa pandemia, né? E aí, os conhecimentos que a gente puder compartilhar em relação aí aos cuidados, né? De prevenção, estaremos fazendo aqui com vocês. Então, até mais. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando que quem, né, assistiu, gostou, deixa o like, né? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, ok? E vocês também podem trazer temas que vocês acham que sejam interessantes, né, meninas? Para a gente estar aqui conversando com vocês. Né? Vem jalecar com a gente, né, Márcia? Isso, vem jalecar com a gente, exatamente. Beijo grande. Fiquem bem. Eu me senti uma youtuber agora com a Márcia pedindo deixa o like e se inscreva. Eu adorei, acho que a gente pode ensaiar. Adorei, foi um prazer estar com vocês. Até mais. Tchau. Tchau.